Olá, amigos! Vamos compartilhar aqui a palavra de Deus, Marcos capítulo 9. Vai falar da transfiguração, quando Jesus sobe com alguns discípulos no monte. E essa passagem aqui ela tem um sentido que Cristo estava mostrando o reino de Deus para os discípulos e porque aqui é uma pré-glorificação de Cristo. Quando nós vamos ver isso, depois que Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus, e João, o próprio João, o qual esse mesmo João aqui, que foi chamado por Jesus, ele viu o Cristo glorificado, quer dizer, o Cristo pré-glorificado. Lá em Apocalipse ele vê o Cristo totalmente glorificado, Então, muitas pessoas têm um entendimento errado da transfiguração. Diz que foi ali literalmente Elias e Moisés que apareceu. Isso é descartado porque Moisés morreu. Conforme está em Hebreus 9:27, o homem está determinado a morrer uma só vez. Após isso, segue-se o juízo. Poderia ser Elias. Elias não morreu, ele foi levado aos céus. Mas não é isso, O que Jesus ele declara aqui que foi uma visão. Jesus estava já mostrando a sua morte para os discípulos, E também mostrando, após a sua morte, a sua glorificação. Porque aqui Jesus, chama-se transfiguração, transformação. O versículo 1 diz assim: E dizia ainda, em verdade vos digo, que dos que estão aqui, alguns não hão de provar a morte, antes que veja ter chegado o reino de Deus com poder. Irmãos, esse versículo aqui, se nós não souber fazer uma boa interpretação dele, aqui é difícil de interpretação. Por quê? Jesus está dizendo aqui que algum de vós, ele estava entre os 12 discípulos, algum de vós não provarão a morte antes que chega o reino dos céus. Então, se nós olharmos só esse versículo primeiro aqui, todos esses discípulos morreram. Todos eles morreram. E como é que eles não provariam a morte antes de ver o reino de Deus? Agora nós vamos entender agora o seu contexto do capítulo 2, mas eu vou falar isso depois. 6 dias depois disso, que Jesus disse a respeito da transfiguração. Antes Jesus disse que alguns deles não provariam a morte. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E os levou em companhia em um monte, e ali o transfigurou diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecente, extremo, brancos como a neve, como nenhuma lavadeira na terra poderia alvejar. Veja aqui, que agora aqui Jesus, ele está mostrando para esses 3 homens, Pedro, Tiago e João. Lembra que Jesus disse que eles não morreriam antes que visse o reino de Deus. Quer dizer, Jesus já estava mostrando para ele o reino de Deus. Uma pré-glorificação de Cristo. Por quê? Porque aqui Jesus mostra para João, Apocalipse, capítulo 1. Aqui estão alguns resultados. Apocalipse 1:14. E a sua cabeça e os seus pés eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés reluziam como metal que se refinado em fornalha ardente, e sua voz de muitas águas. Então veja aqui que Cristo está se pré-glorificando igual João teve a visão de Jesus lá no Apocalipse. Porque o verso 3 é assim: e as suas vestes tornaram-se resplandecente, extremos brancos como a neve,
e como nenhuma lavadeira na terra poderia alvejar. Verso 4. E apareceu Elias com Moisés e levaram e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, um para ti e outro para Moisés e outro para Elias. E não sabia dizer que estavam assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz, dizia: Este é o meu filho amado. Ele o ouve. E subindo, olhando ao redor, e ninguém mais viram com eles, senão só Jesus. E descendo eles do monte, ordenou que Jesus a ninguém contasse que tinha visto, até que o Filho do Homem ressurgisse entre os mortos. Veja aqui que Jesus disse: olha, algum de vós não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Cristo estava mostrando para eles como seria o Cristo glorificado. Assim também, assim como Paulo especifica lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nem todos nós dormiremos, mas num abrir e fechar de abrir e fechar de olhos, nós revestimos da incorruptibilidade, aquilo que vai revestir da incorruptibilidade, quer dizer, seremos os nossos corpos glorificados. Verso 10. E eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria ressurgir entre os mortos. E interrogando, diziam os mestres da lei: é necessário que Elias venha primeiro? Os judeus tinham essa esperança, que Moisés viesse, Jeremias viesse, Elias viesse. Apesar que isso, os judeus criam dessa forma, que Elias viesse restaurar Israel. Assim também como eles criam também que quando Cristo viesse, restauraria Israel. Que Jesus assentasse no trono, governasse com poder, destruísse seus inimigos, mas foi o contrário. Mas o que fizeram? Quando ele fala aqui quando Jesus fala que Elias já veio, é que Elias, não é que Elias encarnou em João Batista. Não, de forma alguma. É com as mesmas características. Por quê? Olha, Jesus responde aqui no 12. E respondeu Jesus: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer e muito ser rejeitado. Eu digo, porém, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. Ao respeito será escrito. Veja aqui, que Elias já veio? Ele veio restaurar, João Batista veio apontando o Cristo, porque foi o último profeta que profetizou a respeito da pessoa de Jesus. Verso 14. E quando aproximando-se dos outros discípulos, vieram a grande multidão e alguns mestres da lei, que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, e ficou surpresa, e correu ao saudar. E ele perguntando aos mestres da lei, e os seus discípulos com eles. E um homem entre a multidão respondeu: Mestre, trouxestes o meu filho, possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que apanha, lança por terra, ele espuma, range os dentes e vai secando-se. Roguei aos seus discípulos que o expulsasse e não puderam. Verso 19. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando suportareis? Trazei a mim. E eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caiu por terra e rolava espumando pela boca. E perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo lhe sucede isto? Respondeu: desde a infância. E muitas das vezes tem lançado no fogo, na água, para o matar, mas não puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos.
E Jesus disse: se podereis, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, chegando, eu creio, ajuda-nos a vencer a falta de fé. Vendo Jesus a multidão, começando-se a juntar, respondeu: o espírito imundo, mudo e surdo, te ordeno, sai dele, do jovem, e nunca mais entre nele. O espírito, clamando, agitando com violência, saiu e deixou como morto, e muito dizendo, morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, levantou-se e ficou em pé. Quando entrou na casa dos seus discípulos, lhe perguntaram, em particular, por que não podemos expulsar? Verso 29, respondeu: estas castas só pode sair por meio de oração e jejum. E partiram dali, passaram pela Galileia, e Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos, e diziam: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles os matarão. 3 dias depois ressurgirá. E ele, porém, não compreendiam que essas palavras receava-se para interrogá-los. Veja aqui, irmãos, que aqui eles levam, um homem vai até Jesus, porque seu filho tinha problemas demoníacos, era surdo, mudo, ele estava nessa situação por causa dos espíritos imundos. E os discípulos, o pai chegou aos seus discípulos, os discípulos não puderam expulsar. Será que o que Jesus quis mostrar aqui foi falta de fé? Não que um jejum é maior do que a oração. E também nem que o jejum também é maior do que o nome do Senhor Jesus. Porque o que liberta as pessoas é a falta de fé. Porque Jesus está mostrando aqui, até aqui o verso 24, até o homem diz assim, ó: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a falta de fé. Verso 33, se chegando a Cafarnaum, estando ele à casa, e perguntou: o que estáis discutindo pelo caminho? E eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinha discutido entre si qual era o maior. O verso 35. E ele, apresentando, chamou os 12. Se alguém quiser vir ser primeiro, será o último, o servo de todos. Lançando a mão de uma criança, colocou no meio deles. Tomando os braços, ele disse: qualquer que em meu nome receber uma criança, como está, receberá a mim. Qualquer que receber a mim, mas que me enviou. Verso 38, disse João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsa os demônios. Lhe proibamos porque não nos segue. Verso 39. Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome, logo a seguir passar a falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é por nós. Em verdade vos digo, que aquele que vos der de beber a um copo de água em meu nome, e serdes discípulo de Cristo, de modo algum receberá o galardão. Veja aqui, irmão, quando fala galardão não é perca de salvação. Não é perca, porque nós não somos salvos por meio de obras. Nós somos salvos pela obra expiatória, copiosa de Cristo Jesus. Então, quando Jesus disse aqui, é questão de galardão. É galardão, é acerto de conta, mas não é perca de salvação. Temos que entender isso, né? Nós não somos salvos por obras, mas um verdadeiro, genuíno cristão, ele vai praticar boas obras. Verso 42, ele vai falar dos escândalos. Ai daqueles que vêm os escândalos, né? Jesus fala muito isso lá em Mateus capítulo 5. Quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que forá que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Se tua mão escandalizar,
Corta, é melhor entrar na vida aleijado do que entrado com as duas mãos para o inferno e para o lago que nunca se apaga, de onde o verme não morre e o bicho nunca se apaga. Verso 45. Se o teu pé te escandalizar, corta, é melhor entrares na vida aleijado que tendo os dois pés lançado no inferno. Verso 46. Aonde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança fora. Melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos será lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Quão bom é o sal, mas se tornar insípido, como restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmo, e vieram e paz uns com os outros. Quando Jesus fala aqui deste negócio, se você pecar, arranca teu olho, arranca tua mão, aqui é questão de arrependimento.